Vamos lá, gente. Previsibilidade, o que é? É a capacidade de prever eventos futuros com base nas experiências aprendidas ao longo da vida. Então, uma das definições, você aprende ao longo da vida e você vai descobrir, na hora que você estiver um pouquinho mais maduro, que tem coisa que você fazia antes, que se você fizer hoje, você vai quebrar a cara. Então, tem muita coisa, né, que você vai adquirir esse dom da previsibilidade através das suas próprias experiências aprendidas. Aquilo que você fez quando era mais jovem, não sabia nem o que estava fazendo e quebrou a cara. Teoricamente, você não vai fazer de novo. Teoricamente, algumas pessoas fazem 2, 3, 4, 5, 6, 7, vão fazendo assim a vida inteira, sabendo que aquele caminho vai redundar num lugar de desastre, de perdição, e as pessoas continuam fazendo. Então, a primeira definição de previsibilidade é a capacidade de prever eventos de futuro, né, com base nas suas experiências aprendidas ao longo da vida. Outra, você também pode prever as coisas através da sua inteligência. Lembra inteligência e sabedoria? Inteligência é quando a gente busca conhecimento, e sabedoria é algo dado por Deus. Inteligência está linkado com a nossa vida natural e a sabedoria com a nossa vida espiritual. Então, com inteligência ou sabedoria, você também consegue prever algumas coisas na sua vida. E, essa aqui eu gosto bastante, que são as experiências anteriores. Ou seja, eu disse que nós temos as experiências aprendidas, aquelas que nós aprendemos conosco mesmo, e as experiências anteriores, que literalmente a gente vai buscar onde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. O que é a Bíblia, senão um livro de experiências? Experiências de pessoas que deram certo e pessoas que deram errado. Davi, por exemplo, deu super certo na vida. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas Saul deu super errado na vida. Então nós conseguimos observar, através da palavra de Deus, da escritura bíblica, literalmente o caminho que nós devemos ou não seguir. A Bíblia ela é muito clara nas suas regras. Por exemplo, Deuteronômio 28 e Levítico 26 vai falar acerca da consequência da obediência e a consequência da desobediência. É um capítulo inteirinho, onde o próprio Deus fala ao povo: olha, se vocês forem obedientes, vocês vão colher frutos a 100 vezes mais, vão viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, vão ter para dar, para emprestar, nunca vão precisar tomar emprestado. E aí Deus fala uma série de coisas em 14 versículos acerca da consequência da obediência. Mas depois, a parte B, né, em seguida, vai dizer literalmente a consequência da desobediência. Se for desobediente, aí começa uma lista de situações ruins, né, de maldições, que o mundo espiritual vai começar a lançar contra a sua vida. Então, a Bíblia ela é muito clara, é um livro claro nas suas regras. Deus deixa a lei, a Bíblia é a lei de Deus, a nossa lei. O nosso manual de conduta, ética, moral. Ou seja, quem não tem lei, quem não tem uma base, vive numa terra sem lei, acaba fazendo o que quer e acaba quebrando a cara. Então nós precisamos, literalmente, entender a palavra de Deus como o nosso guia, como a nossa bússola, como o nosso GPS, o nosso manual para a vida. Por isso que eu digo, a grande sacada da Bíblia é, literalmente, nós aprendermos a aplicar ela na prática. Ler, entender, conhecer a Bíblia é muito bom, mas conhecimento sem aplicação prática é apenas conhecimento. Tem tanta gente dotada de conhecimento que não sai do lugar. É gente extremamente inteligente, mas não consegue romper na vida, não consegue melhorar a sua vida profissional, não consegue melhorar o seu... Conhece de tudo. É aquela pessoa inteligente em tudo que você fala, domina todos os assuntos, mas não consegue colocar nada daquilo que ele sabe em prática e por isso não vive na prática aquilo que ele sabe. É uma vida teórica, mas na prática, na verdade, é uma vida que não sai do lugar, é uma vida rodando em círculos, é uma vida de deserto. É literalmente o que eu sempre digo, até para ilustrar, é o cachorrinho correndo atrás do rabo. Sabe a corrida do cachorro tentando pegar o seu próprio rabo? Ele fica rodando em círculos e ele nunca consegue, literalmente, alcançar ali para morder o próprio rabo. Tá bom? Gente, nós precisamos entender isso. Exemplo, hoje, eu ensinei na Evolução Diária sobre a história de Nabal e de Abigail. Nabal representa um homem insensato, que desdenhou de Davi. Olha só que interessante, Abigail era uma mulher sábia. A Bíblia fala 2 atributos dela que me chamam a atenção. Primeiro, que era uma mulher muito bonita, um atributo físico. Né? E segundo, que ela era muito inteligente, um atributo intelectual. Então o texto diz que a mulher era bonita e inteligente. Já o marido dela era um cara extremamente insensato, vinha de uma linhagem muito boa, a descendência de Caleb. Caleb, com 80 anos de idade, ele ainda queria conquistar, ele ainda queria vencer, ainda queria lutar em prol do reino. Ele vem de uma descendência boa, ele vem, né, de uma linhagem de um homem bom, mas ele se torna um homem insensato. Mas ele se casa com uma mulher bacana, uma mulher decente, uma mulher sábia, uma mulher inteligente. E essa mulher inteligente, a Bíblia não diz que a mulher tola destrói a sua casa, isso serve para os homens também, tá bom? O tolo destrói a casa, mas os prudentes, os sensatos, eles o quê? Os sábios, eles edificam uma casa.
Eles constroem, eles não derrubam. Então aqui a gente vê uma mulher que vai evitar uma grande tragédia na família dela, porque ela foi sábia. Nabal, ele vai pagar o preço pela sua insensatez. Ele paga o preço com a sua própria vida. Já Abigail foi recompensada pela sua sabedoria. Ela perde um marido insensato e tolo e ganha um rei. Ela se casa com Davi, se torna uma das esposas de Davi. Agora, o Nabal, o insensato do Nabal, ele vai desafiar Davi. Davi estava no auge. Davi estava fugindo do exército de Saul. Ele já tinha um contingente militar de 600 homens ao lado dele. Nabal, ele só tinha uma família. E ele vai desafiar Davi. Ele vai dizer o seguinte: Davi cuida dele, Davi cuida dos pastores dele, não deixa que ninguém toque nas ovelhas dele. Eles estavam lá, os homens famintos podiam pegar as ovelhas e falar: vou comer essas ovelhas, eu vou matar, vou comer. Só que o que Davi faz? Não toca, não é nosso. Aí um dia Davi precisa de mantimento, e manda pedir mantimento para Nabal. Fala: será que você pode nos dar alguma coisa? Manda um mensageiro. Olha a resposta do homem insensato: quem é Davi? Quem é esse tal de filho de Jessé? Aí Davi falou: peraí que eu vou te mostrar quem sou eu. Reuniu, pegou 400 homens e falou: vamos acabar com tudo, vamos destruir essa família todinha. Aí a mulher dele ficou sabendo do que o marido tinha falado, nem sabia que Davi estava vindo, foi se encontrar com Davi, com os seus servos, com um monte de comida e falou assim: alimenta todo mundo, o meu marido é insensato, ele não sabe o que ele fala. Aí no dia seguinte ela conta tudo para ele, porque no mesmo dia à noite ele estava na farra, fez uma festa, ficou bêbado. A mulher não podia falar com o bêbado. No outro dia ela fala: olha, Davi ia matar todo mundo. Quando ele percebe a caca que ele fez, ele teve uma parada cardíaca e fica 10 dias acamado e depois morre. E a Bíblia diz que Deus pesou a mão sobre Nabal, Deus pesou a mão, Deus defendeu a causa de Davi. Ou seja, Deus disse: meu filho, você não vai se sujar com isso não. Então, olha só, Nabal ele vai pagar o preço literalmente por conta da insensatez, mas Abigail, a sábia, a mulher sábia, ela é recompensada pela sua sabedoria. Um morre e a outra casa com o rei. Então, o insensato é aquele que vive uma vida sem pensar nas suas consequências, ou melhor dizendo, na consequência das suas próprias ações no dia a dia. Insensato é aquele que faz as coisas sem refletir ou considerar a sabedoria nas decisões. É aquela pessoa que quer viver uma vida guiada pelos seus próprios desejos e vontades carnais, que não se preocupa, em buscar um conselho de sabedoria com uma pessoa sábia. É aquela pessoa que está passando por uma crise no casamento e, em vez de buscar ajuda em alguém que já rompeu, que já passou, que já tem mais tempo de experiência do que ela no casamento, vai falar com a amiga louca que separou tem 2 dias. E aí, qual é o conselho de sabedoria que você vai receber? A outra já está toda arrebentada, já estragou a vida dela, já acabou com tudo. Vai falar: minha filha, vai também, balada te espera, vamos junto. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, muitas vezes na vida, nós acabamos tomando ali algumas decisões, algumas ações, sem pensar nas consequências. Imagina o Nabal, gente. Parece que não estava em sã consciência. Ele ia enfrentar nada mais, nada menos do que o guerreiro aclamado por Israel, Davi com seu exército. Ele era muito maluco, ou se fazia de maluco. Tudo por conta de, sei lá, um pouco de comida, um pouco de pão. Não pensou na consequência, e olha o nível da consequência que ele teve. A insensatez também é marcada pela imprudência, pela falta de bom senso, e muitas vezes até mesmo pela impulsividade. Sabe aquela coisa? Ai, já falei, ai, já foi. Não era nem o que eu queria falar, mas foi. Aí depois que foi, eu costumo dizer que palavras são como pedras lançadas em vidraças. Depois de jogada, quebrou a vidraça, a marca fica para sempre. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a impulsividade, Eu sempre fui muito impulsivo e eu aprendi que a minha impulsividade não ia me levar a lugar algum. Até que eu vivi uma experiência uma vez de não discutir no trânsito. Levei uma fechada lá, eu queria discutir, eu respirei fundo e o cara quis discutir. Eu falei: não, amigo, não, hoje não. E aí o coração foi acalmando, eu falei: olha, dá para resolver as coisas de uma outra maneira, sem precisar brigar, sem precisar xingar o irmão que está lá do outro lado, e tal, e não sei o quê, e tal. Então, a gente precisa ser menos impulsivo, Ah, não, mas me magoou, agora eu vou ter que responder à altura. Gente, não precisa. Vamos fazer um exercício mental. Onde você estava quando você tinha metade da sua idade? Eu não sei qual é a sua idade hoje, mas onde você estava quando você tinha literalmente... O que você estava fazendo quando você tinha metade da sua idade? O que você fazia? Eu tenho 43 anos. Exemplo, na segunda-feira eu postei uma foto minha nas redes sociais sobre o batismo de domingo. E nessa foto, foi muito interessante, que eu estava ali na foto, mas estava com o olhar distante. Eu estava olhando para o nada, assim.
Mas não é que eu estava olhando para o nada, porque minha cabeça estava no nada. Na verdade, eu estava com um olhar distante, mas esse olhar distante representava onde estava meu pensamento naquele momento. E nós estávamos numa festa linda, a igreja hiper mega lotada, não tinha mais lugar para colocar gente, aqui tudo tomado, lá fora de gente, batemos recorde de gente que veio na igreja domingo, foi aquela coisa. Aí, isso me fez lembrar do meu batismo. Enquanto os pastores estavam batizando, eu estava ali pensando, há 20 e poucos anos atrás, o meu batismo. E o meu estava passando na minha cabeça, lembrando do meu batismo nas águas, e ao mesmo tempo vinha na minha cabeça, você hoje é o responsável por tudo isso. Gente, há 20 e poucos anos atrás, eu não imaginava, não passava pela minha cabeça onde eu estaria hoje. Ou seja, 20 anos atrás eu não tinha a mínima consciência, a menor consciência do que eu iria me tornar 20 anos depois. Naquela época, eu não tinha a mínima consciência disso. Mas, hoje, depois de passar por tudo que eu passei na minha vida, lutas, dificuldades, bênçãos, vitórias, principalmente o tempo de treinamento e de preparo, eu posso afirmar que sim, é previsível. Você consegue prever o seu futuro. É possível prever o que vai acontecer lá na frente. Olha que interessante, num primeiro momento, ainda jovem, né, eu não tinha a noção de onde eu chegaria. Um jovem, sonhador, de uma família de classe média baixa, sonhava, mas nem nos meus maiores sonhos, eu pude vislumbrar o que Deus queria fazer através da minha vida. Então eu estava ali, viajando e olhando para cada pessoa e falando assim, gente, nenhuma dessas pessoas sabem literalmente o que vai acontecer daqui para frente na vida delas, e se elas levarem a sério o reino de Deus, a palavra de Deus, amanhã pode ser um pastor, amanhã pode ser um grande líder, amanhã pode... Sabe, eu comecei a olhar para cada pessoa daquela e falar, Deus fez isso comigo. Então, aquele olhar daquela foto, lá no meu Instagram foi um olhar assim, tipo... Eu estava passando um filme na minha cabeça, numa época que eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer. E, gente, o que eu quero te ensinar? As nossas escolhas e as nossas decisões de hoje, elas estão diretamente ligadas ao nosso futuro. Tudo que a gente faz nesse exato momento, o fato de você estar aqui, numa quarta-feira à noite, numa igreja, eu acredito que todo mundo deve ter trabalhado hoje, sai cansado do trabalho e vem para a igreja buscar ali uma palavra, vem buscar instrução espiritual, instrução para a vida, isso aqui vai reverberar no seu futuro. Isso aqui pode ter uma certeza. Uma certeza você já tem, isso aqui é previsível. O que você está fazendo aqui hoje vai trazer frutos de sabedoria para a tua vida e vai fazer você colher frutos aí para todas as áreas da sua vida. Então, você hoje está pagando o preço para estar aqui, sentado, aprendendo, buscando, se esforçando, sabe, está no meio do povo de Deus, um ambiente de excelência, pessoas excelentes, você está pagando o preço para vir aprender. Faz sentido para você em nome de Jesus? Então, todas as nossas escolhas, por exemplo, tem gente que escolheu ficar em casa, aí está tudo bem, cada um cuida da sua vida. Tem gente que escolheu, não quero hoje, eu quero, está tudo certo. Tem gente que escolheu pagar o preço para fazer um curso, para estudar, né? Eu aprendi algo na minha vida, que uma coisa que a gente tem que investir é no nosso conhecimento, é em conhecimento. Podem tirar tudo de você, mas conhecimento ninguém tira. Podem arrancar tudo de você. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu trilhei um caminho, e se me tirarem tudo, me deixarem sem nada, mas me deixarem com a minha vida, em um ano eu reconstruo tudo o que eu conquistei ao longo da minha vida. Sabe por quê? Porque depois que a gente sabe o caminho, é muito mais fácil. Quando a gente não sabe o caminho, a gente vai garimpando, a gente vai ali trabalhando, lutando. Mas depois que você sabe o caminho, depois que você aprende o caminho, esse caminho é teu, ele é claro, você já sabe, você já consegue prever, você já sabe os buracos que tem no meio do caminho, e você sendo uma pessoa inteligente, você vai cair e vai dar um jeito de sair. Mas sendo uma pessoa sábia, você não cai mais em buraco. Então, conhecer o caminho é literalmente adquirir sabedoria e não cair mais nos buracos da vida. Então, por isso eu digo que tudo que a gente faz hoje vai reverberar no nosso futuro. Lá atrás, eu não fazia ideia de que eu me tornaria, porque eu não tinha capacidade intelectual e nem a sabedoria necessária para isso. Ou seja, eu não tinha desenvolvido o que eu desenvolvi hoje, sabedoria, intelecto, inteligência. Mas hoje, com conhecimento e sabedoria, eu posso prever o que vai acontecer mais adiante. Então, é por isso que eu costumo dizer, viva a sua vida 1% a cada dia. Construa o seu 1% a cada dia. Por exemplo, se você começa a ler a Bíblia um pouquinho todo dia, daqui a um ano você já vai ter lido muito de Bíblia. Se você precisa destravar o seu inglês, né, professora? Cadê a professora de inglês? Amém. Voltei para a bendita aula de inglês. Eu não ia falar não, mas estamos lá, né, todo dia. E o que eu falo para você todo dia? 1% a cada dia.
30 minutos todo dia, eu acredito que daqui a um ano o negócio vai estar legal. Então, a gente precisa pagar o preço. Se eu desenvolver o meu intelecto 1% a cada dia, daqui a um tempo eu vou estar ainda melhor emocionalmente. Então, é assim que a vida funciona. É que tem gente desesperada, parece o programa do Sérgio Malandro. Porta dos desesperados. Revelei a minha idade, né? Aleluia. Abre uma porta lá, um desespero, é uma loucura. Tem que fazer a vida acontecer no mesmo dia. Tiago, você parece Sérgio Malandro, viu? Ô, Tiago, desculpa. Eu te amo, Tiago. Brincadeiras à parte. Amém. Manda coraçãozinho, olha lá. Sol, depois você fica com ciúmes, não pode fazer nada. Onde eu estava? Tem gente que parece desesperada. É uma loucura. A vida precisa acontecer. Gente, não vai acontecer assim. Não é assim que acontece. Seu casamento não vai mudar do dia para a noite, não vai. Suas finanças não vai melhorar de hoje para amanhã, não vai. A não ser que você esteja jogando na Mega Sena aí, esperando ganhar. Contando com jogo de sorte. Crente não se envolve com essas coisas. Não é assim que acontece. É você que vai criando as possibilidades, as oportunidades para a sua vida. É 1% a cada dia, literalmente. É você deitar hoje, olhar para você mesmo na hora que você for dormir, e aí? Eu sempre faço esse exercício comigo. E aí, Vitor, fez o que deveria fazer hoje? Fiz. Não negligenciou em nada? Não. Amém. Glória a Deus. Então vai descansar que amanhã tem mais. E aí eu acordo e a hora que o celular toca lá, não tem esse negócio de mais 10 minutinhos, 5 minutos de soneca. Acorda, joga uma água gelada na cara e faz a vida acontecer. Bora fazer a vida acontecer. Vai ficar perdendo tempo, gente? Vai dormir. A hora que você morrer, você vai ficar tanto tempo dormindo, esperando Jesus voltar. Para de dormir, dorme menos. Fala para o irmão que está assim, dorme menos, irmão. Dorme menos. Dorme menos. Uai, é mentira? Você sabe que a morte nada mais é do que um tempo de sono. Nós vamos ficar apagados. Depois Jesus volta e a gente... Agora, tem uns que não vão passar pela morte, porque para aqueles que Jesus voltar antes, você não vai experimentar a morte. Amém, mas isso depende da soberania de Deus sobre as nossas vidas, e a gente não pode ficar afirmando sobre isso. Isso não é previsível. Quando ele vai voltar, sim, previsível, mas quando, nós não temos ideia, tá bom? Agora, com conhecimento e sabedoria, você consegue prever um monte de coisa na sua vida. E eu sempre digo, gente, não queira complicar a sua própria vida, vivendo a vida da sua própria maneira. Para de querer complicar as coisas. Fala para o crente que está do seu lado, para de complicar, crente. Isso, fala. Você precisa aprender a viver uma vida direcionada pela palavra de Deus. Porque quem vive uma vida direcionada pela palavra, certamente vai viver uma vida de sucesso, vai viver uma vida de plenitude, uma vida abundante, vai conhecer a prosperidade do reino, vai entender o que é o favor de Deus. Lembra da definição de previsibilidade? Que eu disse no começo, capacidade de prever eventos futuros com base nas experiências aprendidas ao longo da vida, inteligência, sabedoria ou experiências anteriores. As experiências anteriores aqui, eu vou apontar para a Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de experiências de pessoas que deram certo e que deram errado na vida. Lendo a Bíblia, você vai saber exatamente como caminhar. Se eu fizer isso vai dar ruim, se eu fizer isso vai dar bom. Davi, por exemplo, esse deu certo. E por que deu certo? Porque a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de... Mas como pode, pastor, homem segundo o coração de Deus, que deitou com uma mulher casada, que ainda tramou a morte do marido da mulher? Davi foi conhecido segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus pecados. Então ele reconhecia os seus pecados e se arrependia. E tudo que Deus quer de você é arrependimento. Deus sabe da sua natureza e sabe da inclinação do seu coração. E o que Deus quer é uma vida arrependida. Vai e não peque mais. Ou seja, não volte para o lugar que te trouxe até aqui. Ou seja, chega de pecar, se arrepende de seus pecados e vive uma vida em santidade a partir de hoje. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado do Evangelho. Não é vai e continue pecando, que toda hora... Arrependimento é parar de fazer. Me arrependi, não faço mais. Então, Davi deu certo porque foi o homem... Então, exatamente, esse está assistindo a evolução diária. Parabéns. 2 vezes ele teve Saul na mão dele. O que ele fez? Absolutamente nada. Cortou as vestes e chamou de meu pai, você não está sendo bem protegido. Pegou o jarro de água e falou, Abner, o general do exército, cadê você? Você não está cuidando bem do meu senhor. Ou seja, o desejo dele era estar caminhando ao lado de Saul, mas Saul estava louco, esquizofrênico, maluco. Ele queria porque queria matar Davi. Por quê? Aqui entra literalmente o outro lado da moeda. Porque esse perdeu o coração no meio do caminho. Um
entregou o coração para Deus e o outro perdeu o coração. Saul literalmente deixou entrar no coração dele a soberba, a arrogância, tudo isso entrou no coração dele. Então, Saul, ele se torna uma nova criatura. Era um homem bom escolhido por Deus. A Bíblia diz que o primeiro ato dele foi profetizar. Ele sobe no monte e vai profetizar. Antes de ser ungido a rei, Deus batizou ele com o Espírito Santo. Mas ele se perde no meio do caminho. Aonde ele se perdeu? Diga, no coração. Então, Davi deu certo porque foi segundo o coração de Deus. Saul deu errado porque deixou a soberba e a arrogância entrar no seu coração. Olha um exemplo básico. Você consegue prever quando o casamento vai dar ruim, sim ou não? Sim ou não? E isso é claro, né? Aí você começa a ver as atitudes do casal. Revelam o futuro do casamento. Você vê a forma como o marido trata a esposa. Você vê a forma como a esposa trata o marido. Isso não vai dar bom. Você consegue prever. Gente, tem coisa que é previsível. É que a gente faz um esforço tremendo para não querer ver as coisas. Mas a maneira como você trata os seus filhos vai dizer se ele rapidinho, com a primeira oportunidade, a maneira como você, pai, homem, trata a sua filha, vai dizer rapidinho, na primeira oportunidade, se ele vai correr para o braço de qualquer um, ela vai correr para o braço de qualquer um, ou vai buscar abrigo nos teus braços. Você entendeu? Um pai presente, a filha não vai ficar louca por um namorado. E vice-versa, uma mãe presente, uma família presente, não vai ficar aquela loucura, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um namorado, vai ficar aquela maluquice. Então a gente consegue prever muita coisa. A maneira como você trata os seus filhos. Tudo que você faz, entenda bem, os seus filhos não aprendem com o que você fala. O que você fala é tudo balela. Sabe o que ele olha e modela são as suas atitudes. Quem você é no dia a dia, o que você faz. Ele fica só de olho. Você pode ter certeza que na hora que o calo apertar, ele vai falar, meu pai foi um homem de Deus, ele agiu assim. Quer um exemplo básico? Vamos para a Bíblia. Tudo que eu falo, eu gosto de levar para a Bíblia. José, ele teve a oportunidade de se deitar com uma mulher casada. Provavelmente, aquela mulher era uma mulher linda. A mulher de um dos generais do Egito. A mulher se interessa por ele. Tranca ele dentro de um quarto. Arranca a roupa dele. O que ele faz? Foge. Por que ele fugiu? O pai dele ensinou que era amar e honrar uma mulher. Ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel. É enganado por Labão. Aí ele fala, me dá Raquel também, que eu trabalho mais 7 anos. Ele fica 14 anos trabalhando para ganhar a mulher do que ele queria casar. A mulher a qual ele era apaixonado. Ele não precisou ensinar, José, deixa eu te falar, meu filho, se uma mulher te agarrar, você foge. Não precisou falar. Ele fugiu do laço. Por quê? Porque ele teve uma provisão paterna. Ele teve um exemplo dentro de casa. Ele cresceu ouvindo a história de que o pai dele tinha trabalhado 14 anos a troco de comida e água para se casar com uma mulher, para pagar o dote, o que era muito comum naquela época. Ele falou, vou pagar um bom dote porque essa mulher vale a pena. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Porque não adianta só falar, fala, mas e as atitudes? Então você precisa mostrar, você precisa fazer para ele querer, você precisa fazer para o seu filho crescer nos caminhos do Senhor. Então a gente consegue prever muita coisa. Tem coisas que eu olho e falo, ixi, não vai dar certo, gente, vai dar ruim. E assim, é previsível até demais. Mas quando a pessoa está afundada no problema, ela não consegue enxergar, literalmente, um passo à frente do seu próprio nariz. E o maior problema é que a insensatez não deixa as pessoas observarem as suas próprias atitudes, não deixa as pessoas observarem os seus próprios comportamentos, e muitas vezes esses comportamentos e atitudes vão levando a pessoa para a sua própria destruição. Ela vai cavando ali buracos para que ela mesma venha se lançar nesses buracos. E com isso destrói todas as possibilidades de um bom futuro, de um futuro de paz e de prosperidade. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 5, versos 1 ao 11, eu vou bem rapidinho aqui porque o tempo não para. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados porque queriam ouvir a palavra de Deus. Vamos ler o texto, mas vamos visualizar o texto. Jesus estava num lago, o lago de Genezaré, e tinha muita gente querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então tinham barcos parados, os pescadores já tinham terminado o serviço, estavam lavando a rede. Lavar a rede significa trabalho concluído, com sucesso ou não. Aqui no caso não foi com sucesso. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, entrou no barco, antes de pedir emprestado ele entrou, e falou o seguinte, afaste um pouquinho para a praia. Então sentou-se no barco e começou a ensinar o povo. Tendo ele acabado de falar, ele disse a Simão,
vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Por que é que tu está dizendo isso? Mas eu vou lançar a tua palavra. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão, Pedro, viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Olha só, esse texto vai marcar um encontro não comum, mas transformador entre Jesus e Pedro no lago de Genezaré. Esse encontro vai mudar a vida de Pedro, mas Pedro não fazia a mínima ideia disso. Esse encontro muda o destino, a vida, para sempre de Pedro, mas Pedro não tinha a mínima ideia. Esse encontro, depois de uma noite frustrada, eu já preguei sobre isso aqui. Pedro, ele teve uma noite frustrada, um excelente pescador, um pescador profissional, lançou as suas redes a noite inteira e não pegou nada. Mas um encontro com Jesus, depois de uma noite frustrada, fez com que mudasse completamente a rota da vida de Pedro, ou seja, aquele homem se torna um homem acima da média. Aqui, Pedro era apenas um homem comum. Nesse exato momento desse texto bíblico, um pescador comum e frustrado depois de uma noite ruim de trabalho. Imagina um trabalhador que sai para trabalhar e volta sem o sustento da sua família. Um homem comum, frustrado, porque não conseguiu tirar o sustento do seu próprio trabalho para abastecer a sua própria casa. Mas nesse momento, Pedro não imaginava que esse encontro com Jesus ia mudar, ia promover um acontecimento muito grande na vida dele. Ele não tinha ideia mais adiante do que iria acontecer. Hoje a gente já conhece a história, e nós sabemos que Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus. O que mais que ele foi? Vamos lá, vai. Originalmente, um pescador de peixes se torna num grande pescador de almas. A Bíblia diz, lá em Atos, que em uma das suas ministrações, uma única ministração de arrependimento, ele converte 3.000 almas. Ele ganha 3.000 almas em uma única ministração. Nós sabemos que Pedro também foi conhecido pela sua liderança entre os apóstolos de Jesus. Nós sabemos que Pedro também teve um papel significativo na igreja primitiva, ou seja, o primeiro líder da igreja nos moldes de igreja que a gente vê hoje. Pedro, ele foi o primeiro fundador da primeira igreja no molde de igreja de hoje. Para os católicos, o primeiro papa. Para nós evangélicos, o primeiro pastor. Lá em Israel, nós visitamos a igreja chamada Primado de Pedro, que foi aonde Pedro recebe a unção, aonde Jesus diz para ele, sobre ti, agora fundamentarei a minha igreja. Então Pedro, ele foi o primeiro grande líder eclesiástico de uma igreja, nos moldes de igreja de hoje. Então, olha só o que Deus fez na vida desse rapaz. Um homem que andando ao lado de Jesus, viu e viveu vários milagres. Um homem que curou enfermos. A Bíblia diz que por onde Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos, aleijados, mancos, coxos, começaram a andar, mudos voltavam a falar, surdos começavam a ouvir a sombra de Pedro. Gente, você tem noção do que eu estou te ensinando hoje aqui? Era um pescador, um homem comum, um homem simples. Pescador naquela época era conhecido como a escória da profissão, era uma pessoa muito comum, era uma pessoa muito simples, era uma pessoa que a cultura não dava muito valor. Tanto que quando ele se prostra diante de Jesus, uma das interpretações teológicas para esse texto é que ele está dizendo: eu não sou digno de andar ao teu lado. Porque na cultura daquela época, uma pessoa muito simples não podia andar ao lado de uma pessoa extremamente douta, intelectualmente, espiritualmente. Era como se aquela pessoa estivesse levando impureza para o líder espiritual. E quando ele diz: se afasta de mim porque eu não quero te contaminar, porque eu não sou nada. Mas ele não entendeu nada, porque na verdade Jesus entra na vida de quem acha que não é nada e transforma em grandes homens. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Sim ou não? Então esse homem anda com Jesus, faz milagre, cura enfermo, anda sobre as águas. Mas ele afundou, mas pelo menos andou. E os outros medrosos que nem andaram? E não fique pensando que Jesus pegou ele no colo e levou para o barco. Falou: afundou, levanta
e vamos para o barco, né? Que eu não vou levar um marmanjo desse no colo. Ele experimentou sobre a sua própria vida o poder de Deus. Ele teve revelação acerca de quem era Jesus. Tu és o Messias. Jesus disse, você é muito inteligente. Recebeu aí a porção do Espírito Santo. Também deu umas mancadinhas, mas está tudo bem, faz parte, é a humanidade, né? Pedro, ele não fazia ideia do que aquele encontro com Jesus, depois de uma noite frustrada, poderia causar na vida dele. Ele não fazia ideia. E mesmo não fazendo ideia, preste minha atenção. Agora está o cerne da ministração. Mesmo não fazendo ideia, ele fez algumas coisas que provocou tudo isso na vida dele. Hoje eu falei que a gente pode fazer as coisas de forma intencional para colher frutos multiplicados, de bênção, de sabedoria, de favor e graça de Deus. Mas não tem desculpa, eu não sei o que eu estou fazendo. Mesmo não sabendo, tem coisa que você faz que agrada o coração de Deus e tem coisa que desagrada o coração de Deus. Pedro, ele foi intencional nas suas ações. Ele não foi intencional nas suas ações num primeiro momento. Pedro também não tinha o poder da previsibilidade, era só um pescador, mas, mesmo de maneira não intencional, ele fez algumas coisas que tocou o coração de Deus. Quer saber o que é, sim ou não? Sim. Vamos lá. De maneira não intencional. Agora, eu e você, de maneira intencional, a gente pode observar tudo o que esses homens de Deus fizeram e tiveram sucesso, e colocar em prática, principalmente a história de Pedro, que é o que a gente vai estudar hoje, que levou ele a ter sucesso nas mãos de Jesus. Ou seja, ele foi um sucesso nas mãos de Jesus. Jesus transforma um simples pescador, guardadas as proporções, vamos dizer que foi o maior discípulo de todos, né? Porque ele foi o líder de todos, então foi o maior de todos. Pedro, sem saber, ele faz coisas que faz toda a diferença e muda o destino da vida dele. A primeira coisa que Pedro fez, que ele não tinha noção do que ia acontecer na vida dele, foi colocar o barco dele à disposição de Jesus. A Bíblia diz que o barco dele serviu de púlpito para Jesus. Eu já disse aqui, que nós precisamos aprender a colocar o nosso material à disposição do espiritual. Quando a gente pega a nossa matéria e coloca à disposição do reino do Espírito, automaticamente a gente acessa o reino do Espírito e começa a viver a realidade do reino do Espírito sobre as nossas vidas aqui na terra. Pedro era apenas um pescador muito comum, pouco sabia de vida espiritual, ou nada sabia de reino. Da palavra então, era leigo, mas uma atitude dele muda completamente a sua vida. Ele coloca o seu barco para servir o reino de Deus. Ele pega aquilo que ele tem e coloca à disposição de Deus. E você não faz ideia do que colocar o seu material. E quando eu digo seu material, não é só dinheiro, são recursos e habilidades à disposição do reino, o que isso pode acontecer na tua vida. Ele colocou o barco à disposição de Jesus e teve uma virada completa na sua própria vida. Gente, quem não lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? O que 5 pão e 2 peixes representam nas nossas mãos? Uma refeição. Mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus representa alimento para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Então olha só, muitas vezes a gente tem pouco e fala, mas é pouco. O pouco na tua mão é pouco, mas na mão de quem sabe multiplicar se torna muito. Olha só que interessante, essa semana eu recebi um testemunho de uma pessoa aqui da igreja, que disse assim, nesse domingo agora, pastor, foi esse domingo? Domingo retrasado, que eu preguei sobre os ides, os vais de Deus. Pastor, domingo eu estava no culto, feliz e agradecida porque fechei o mês no azul, fechei o mês com saldo positivo em R$ 2.700. No meio da sua ministração, eu senti muito forte no meu coração o Espírito Santo dizendo, fechou no azul? Coloca no altar. E aí, ela diz assim, num primeiro momento, confesso que fiquei meio assim, sabe, como assim? Eu consegui fechar no azul, agora que sobrou um dinheirinho, como é que eu vou botar no altar? Mas eu confiei no que o Espírito Santo dizia no meu coração, fui e fiz. Na segunda-feira, fui ao altar, coloquei, e no outro dia, na segunda-feira, fechei um contrato de R$30 mil. Mais de 10 vezes mais aquilo que eu coloquei no altar. O que eu tenho para te dizer? Eu já falei isso, repito, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. O que Deus fez com ela? Uma prova do coração. Deus falou, fechou no azul, minha filha, esse mês foi uma bênção, vamos ver se seu coração está no reino mesmo, coloca lá esse azulzinho no altar.
Gente, isso não é para te induzir a fazer nada. Você sabe que aqui na EVA a gente ensina a palavra, a gente ensina o princípio, e você faz com o aprendizado aquilo que você achar melhor, ok? Não vai ter aqui o pastor Vitor, o pastor Fernando, a pastora Vanessa, os pastores, você tem que fazer isso, não fizer isso. Não, a gente ensina a palavra, e aí você vai seguindo os caminhos ou não, aí é com você. A nossa parte a gente faz, a sua parte quem faz é você. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa, você faz a sua. É simples assim. Então, ali foi literalmente Deus provando o coração. É Deus falando, eu quero te dar muito mais, você está contente porque sobrou 2.700? E se eu te der 30? E se eu te der 60, 100 vezes mais? Vou começar multiplicando a 10 para você entender que tudo que eu quero é o teu coração. Não estou preocupado, minha filha, com o teu dinheiro, é o coração. Olha o que o próprio Jesus diz para o jovem rico, depois de ter recusado a oferta de Jesus. Marcos 10, 17 em diante. Marcos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se colocou de joelho diante dele e perguntou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que está no céu, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não engane ninguém, honre pai e mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso eu obedeço desde a minha infância. Aí Jesus olhou para ele e o amou. A Bíblia diz que Jesus olhou e falou assim, que menino, esse menino aqui vai dar um discípulo, esse eu vou levar comigo. Filho, falta-te uma coisa. O que, mestre? Vá, venda tudo o que você possui, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Vamos comigo, você vai ser um dos meus agora. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, diante disso, ele ficou extremamente abatido, afastou-se triste de Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. Ele não aceitou o convite nem a instrução. Aí Jesus olhou ao redor e disse, como é difícil um homem rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é esse camelo entrando no fundo de uma agulha, gente? Vai falar que você está imaginando uma agulha e o camelo passando ali. É o fechamento de 2 passagens, 2 montanhas, 2 montes no deserto. Eles vão se afunilando, então vão ficando bem estreito. E aí o viajante no deserto, quando ele precisa passar por aquele local, o camelo não passa por conta das corcovas, né? É muito grande, ele vai ficar entalado, então ele amarra o camelo ali, faz a viagem, volta, pega o seu camelo e faz o destino de volta ali, o trajeto de volta. Então é mais fácil, Jesus dizendo, um camelo passar no fundo de uma agulha, entre essas 2 montanhas, do que um rico entrar no reino de Deus. Um rico aqui não é Jesus fazendo acepção à riqueza, é dizendo o seguinte, o rico que deixa o dinheiro, o rico ou o pobre, porque tem pobre também que é um orgulho só, é pior do que rico. Tem muito rico humilde e muito pobre soberbo, que não tem nada, é só comprar, é só ganhar um dinheirinho, pronto, desgramou tudo. É aquela coisa, aquela soberba, aquela altivez, precisa mostrar para todo mundo, agora todo mundo é pobre para ele é o único rico, porque comprou, sei lá, um carrinho usado de 15 anos. Você está entendendo isso que eu estou tentando explicar em nome de Jesus? Então Jesus está falando acerca dessa riqueza que entra no coração, desses prazeres carnais. E aí o texto vai continuar dizendo, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro, sempre o Pedro, né? Começou a dizer, nós deixamos tudo para te seguir. Tipo, e aí? Aí Jesus disse, meu filho, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do meu evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Já no tempo e terão uma recompensa na futura e vida eterna. Olha o que Jesus estava dizendo para aquele menino que era muito rico. Eu já tinha preparado uma recompensa para ele. Eu só queria ver se o coração dele estava disposto a entregar o que eu pedi. Se ele me entrega tudo que ele tinha, não sei quanto que ele tinha, qual que era o nível da riqueza dele. Vamos conjecturar que ele tinha uns 10 milhões de reais? Vamos supor que juntando tudo que ele tinha uns 10 milhões. Jesus estava dizendo assim, eu estou disposto a te dar 100 vezes mais. Me dá os seus 10 que eu te dou 100, é isso? 100 milhões. É literalmente isso. Foi isso que Jesus tinha proposto para ele. Mas ele não entendeu, porque ele achou que essa recompensa era só lá no céu. Aí Jesus está dizendo aqui, nesse tempo, no tempo terreno, não é no céu. No céu é uma outra história. Vou recompensar aqui,
tudo que você tem colocado. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Tudo que você colocar à disposição do reino aqui na terra, Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Sabe aquela questão da conta fechar? Você está colocando à disposição do reino, você está movimentando o reino, você está acreditando no reino, você está fazendo com que o reino de Deus avance na terra. Deus, ele multiplica e coloca 100 vezes mais na sua mão. É literalmente se desprender das coisas naturais e se prender, no sentido literal, nas coisas sobrenaturais. É você financiar o reino, é investir no reino com o seu dinheiro e com as suas habilidades, servindo a Deus. É literalmente isso, se desprender do natural e viver uma vida no Espírito. Agora, entenda uma coisa. Seu dinheiro nas suas mãos é apenas dinheiro. Sim ou não? Agora, nas mãos de Deus, vira experiência de milagre. Nas mãos da moça que fez a oferta, era só dinheiro, ia sobrar ali o dinheiro. Virou uma experiência de milagre, porque ela colocou na mão de quem sabe fazer milagre. Os seus talentos nas suas mãos é apenas talento, mas na mão de Deus se torna um propósito. O seu talento na mão de Deus é um propósito de vida e existência. Alcança a vida e ainda gera fruto. Alcança a vida e gera fruto, você começa a alcançar outras pessoas. Agora, Pedro, mesmo sem ter noção, ele vai, empresta o barco, e tudo na sua vida muda completamente. Pedro, olha só, Pedro abriu mão de muita coisa, viu? Ele experimentou a grande pesca, mas ele não usufruiu daquela pesca, porque a Bíblia diz que ele deixou tudo para trás. E a recompensa dele, quem era Pedro e quem se tornou o grande Pedro? Olha o privilégio de Pedro. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você está aqui sendo instruído pela palavra. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não negligencie com a sua parte. Não adianta você saber o que você tem que fazer. Está aqui estudando, aprendendo, buscando e está negligenciando com a sua parte. Porque tem muitas vezes que a gente acaba negligenciando, porque a gente está tão apegado com as coisas da terra, da matéria, a gente não consegue colocar a nossa vida, os nossos recursos à disposição do reino, e por isso a gente não vive experiência de milagres. É uma vida limitada, é uma vida que não vê milagre, é uma vida que não experimenta nada diferente de Deus. Por quê? Porque você limita o poder de Deus e o agir de Deus através da sua vida. Lembra da nossa batalha? Mateus 26, 41? O espírito, pois, está pronto, mas a carne é fraca. Isso quer dizer que o nosso espírito, preparado para um propósito intencional da parte de Deus, está pronto, mas a carne está gritando, não, não, não. Por quê? Porque a carne é avessa ao espírito, mas o espírito também é avesso à carne. E quando a carne grita, crente, fica difícil. Porque é uma luta muito desleal. Porque quem vence essa batalha é aquele que é melhor nutrido. E quando você está na carne, você está nutrindo a tua carne o tempo inteiro e deixa o seu espírito padecer. E é por isso que a gente precisa buscar uma vida no Espírito. É por isso que a gente precisa buscar uma vida de oração. É por isso que a gente precisa buscar uma vida de devoção, de adoração, de louvor. E não fique achando que você é o mais forte do mundo, é a mais forte do mundo. Não tem uma vida de busca intencional com Deus, não. O seu nível espiritual desce, fica desnutrido o seu espírito, e aí a sua carne começa a gritar, gritar e gritar. Então você também precisa entender que você tem que fazer a sua parte e parar de negligenciar com as coisas de Deus. Amém ou não amém? Amém. Segunda coisa que Pedro fez, e não tinha a menor ideia do que aquilo iria mudar a vida dele para sempre, foi lançar suas redes. Pedro, ele lançou as redes. Jesus usou o barco, pregou, mas entenda bem, não devolveu o barco sem antes dar a devida recompensa. Não devolveu o barco sem antes dar a devida recompensa pelo uso do... Você me emprestou, agora eu vou te recompensar. Pedro entra no barco. Jesus ordenou. Pedro, vamos ao lugar mais profundo. Ele foi. Pedro, lança suas redes. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Pedro, ele tinha pelo menos 3 bons motivos de não obedecer a Jesus. Pelo menos 3. O primeiro deles, não era o melhor horário para pesca. Pedro era um pescador profissional. Lago de Genezaré, gente, Israel, aquela região, é muito quente, mas é muito quente, é calor assim de fritar ovo no asfalto. É 40, 50 graus, a gente vai peregrinar, a gente procura ir numa época que não é tão quente, por quê? Porque você pega um dia de sol, você desce do ônibus, do ar-condicionado, você já quer voltar. Você não quer ir daqui e ali, porque não aguenta, é muito quente. Então imagina só, no rio, o que acontece? Quando está muito quente, o que o peixe faz? Ele desce. Por que ele desce? Porque ele vai buscar uma água mais
mais fresca para ele poder sobreviver. Porque na parte de cima, a água escaldante vai cozinhar o bichinho e ele vai morrer. Então, nesse dia de muito calor, o peixe desce. O que Pedro estava falando? Ele está mandando eu lançar a rede, os peixes estão tudo lá embaixo. Como é que eu vou pescar? A rede não tem o poder de buscar o peixe lá embaixo. Ele teria que usar ali um outro artifício de pesca que eu acho que nem existia naquela época. Mas de rede não era propício pescar. E Jesus fala, lança a rede. E ele vai e lança a rede. É por isso, né, que naquela região os pescadores iam pescar à noite. Jesus manda lançar a rede no calor do dia. E pela razão, lançar a rede não ia pegar nenhum peixe. Pela razão, diga, razão. Mas calma que ainda tem a parte espiritual. Além de não ser horário para pescar, também o mar não estava para peixe aquele dia. O Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar e a Bíblia diz que ele não pegou nenhum peixe. Nem de noite, que a água estava fria embaixo e mais quentinha em cima, e aí o peixe precisava sobreviver, precisava de um pouquinho, né? Não tinha como pescar. Outra coisa, Pedro já tinha lavado as redes. Aqui é o problema. Tem muita gente que acha que já concluiu o trabalho e aí o calo aperta. O grande Davi lavou as redes, no bom sentido, trocando aqui por miúdos. Em determinado momento ele acha que ele não precisa mais ir para a batalha. Aí Davi, ele está lá no seu palácio, olhando para o vilarejo. Ai, a batalha está quase vencida. Aí Joabe manda uma carta para ele. Mestre, rei, vem dar o golpe final, vencer a batalha, porque eu não posso vencer essa batalha. Se eu der o último golpe aqui, a honra vai vir para mim, vem, eu quero te honrar e tal. Ele, espera mais um pouquinho, e vence. E aí nesse negócio de, já lavei a rede, já fiz... Porque na cabeça dele foi assim, eu já fiz minha parte, já venci tudo, estou velho já, chega. Aí foi nessa hora que ele olha uma mulher lá e acabou com a vida dele. Trouxe desgraça, maldição para dentro do teu... Então esse negócio de lavar a rede é um negócio muito complicado. Pedro já tinha lavado a rede, ou seja, trabalho concluído, com sucesso ou não. Lançar a rede novamente não dá. Eu vou ter que lançar a rede, depois eu vou ter que lavar a rede de novo. Eu já terminei, eu vou passar o dia aqui, eu não vou descansar, à noite eu vou ter que pescar de novo, Jesus. Ou seja, vários motivos para não seguir a instrução, mas ele não deu desculpa, ele foi e fez tudo o que Jesus tinha instruído. Motivos de sobra para não fazer o que Jesus mandou, sim ou não? Mas, sem desculpa, o que tem que ser feito? É isso que eu vou fazer. Mas pela tua palavra, Jesus, eu vou lançar as redes. É mais ou menos assim, isso não está fazendo nenhum sentido para mim, isso não tem lógica nenhuma, mas pela tua palavra eu lanço as redes. Sabe o que isso tem a ver conosco? O que isso nos ensina? Que tem momento da vida que não se trata de coisas racionais, porque a fé se move na incerteza da razão. Onde que a fé se move? É na incerteza da razão. É na hora que você olha e fala assim, isso não faz sentido. Aí começou a fé. É a hora que as coisas da terra... É a hora que a razão começa a não fazer sentido, que começa a nascer um grande milagre. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, a nossa fé, ela se move aonde, gente? Na incerteza da razão. É na hora que eu já não tenho mais a certeza de que se aquele passo que eu estou dando é um passo bom ou não, eu não sei mais. Pela razão não vai dar bom. É mais ou menos o velho ditado, quer ser feliz ou ter a razão? Se você quiser continuar tendo a razão, você vai viver uma vida de infelicidade. Casamento é assim. Não, eu preciso mostrar que a minha esposa é o problema. Não, eu preciso mostrar que o meu marido é o problema. Mas ninguém assume o problema, a responsabilidade pelo problema. Porque o problema é sempre do outro. E aí vive uma vida frustrada. A fé, ela começa a agir na incerteza da razão. É na hora que você fala assim, cara, não faz sentido nenhum. Chegou a hora de você começar a agir pela fé. Porque enquanto você tem a possibilidade, o milagre não existe. Ou seja, o milagre só acontece quando não existe mais nem 1% de possibilidade. Então, a fé ela é ativada quando você perde o sentido na razão. Quando você olha e fala assim, cara, não faz mais sentido lançar a rede. Olha o que ele está me mandando. Primeiro, os peixes estão lá embaixo. Eu vou lançar a rede aqui e não vou pegar nada. Primeira coisa. Segunda coisa, trabalhei a noite inteira, já lavei a minha rede. Poxa, tem tudo para dar errado. O mar não está para peixe. Esse negócio não vai dar certo. Mas pela tua palavra, eu vou lançar as redes. Sabe o que significa lançar a rede? Lançar a rede, gente, não se trata de coisa racional. Lançar a rede se trata de fé. Lançar a rede é obedecer a instrução e colocar em prática o que você aprende direcionado na palavra. Isso é lançar a rede.
lança a tua rede. Ou seja, faça prova do que eu estou falando. O que Jesus estava falando para ele, faz prova do que eu estou falando aí, lança a rede para você ver se você não vai pescar. E tem hora que a nossa racionalidade não nos permite lançar a rede. Tem hora que a nossa racionalidade não nos deixa experimentar o milagre, experimentar o sobrenatural. Mesmo Jesus dizendo, lança a rede, faz o que tem que ser feito, pega a palavra de Deus, usa como seu guia, seu manual, a sua bússola, vive por isso, mas você não consegue lançar a rede. E é literalmente Jesus falando, faça a prova de mim, lança a rede. Eu vou te mostrar, meu filho, uma outra dimensão, eu vou te fazer experimentar coisa que a sua racionalidade nunca vai entender. Isso é viver a fé, isso é viver o evangelho, é você viver coisa que a sua razão não vai entender. É coisa para poucos, é coisa para louco. Essa é a grande verdade, no bom sentido. Não queira entender a mente de Cristo, viva as experiências que Ele proporciona para você. Isso é ser crente. É ter um pouquinho de loucura também no meio, tem que ser assim. Isso é fé. É olhar para a racionalidade e falar, gente, que coisa de louco, eu tenho que fazer, tem, vamos embora, bora fazer o que Jesus está mandando. O que Ele está mandando fazer? Vamos lançar a rede? Lança a rede, meu filho, lança a rede. Quando nós começamos a Evo, Jesus ele fez uns negócios comigo que foi muito doido assim. Aí teve uma vez que eu olhei para minha esposa, já não sabia mais o que fazer, eu falei, Deus está pedindo isso também, o que você acha? Ela falou, faz. Se Deus está pedindo, você é o sacerdote, o que Ele está pedindo, faça. E uma coisa eu sempre digo, gente, mais à frente a conta fecha. Tudo que você coloca à disposição do reino, o próprio Jesus diz, Ele te devolve a 100 vezes mais, 100 vezes mais. Então lançar a rede é obedecer a instrução, é colocar em prática o que você está aprendendo direcionado na palavra. E você precisa entender uma coisa, a grande pesca só vai acontecer na sua vida quando você lançar a rede. Quando você começar a andar debaixo da instrução, obedecendo aquilo que você aprende através da palavra de Deus, aí você vai começar a experimentar grandes pescas na sua vida. Lançar a rede, eu repito, é obedecer à instrução da palavra de Deus, é andar conforme a palavra de Deus. Primeira lição, Pedro emprestou o barco. Segunda lição, lançou as redes. E a terceira e última, para finalizar, Pedro, ele não sabia, mas tinha uma coisa que ele fez, que corroborou para que a vida dele mudasse para sempre, que foi se lançar aos pés de Jesus. Primeiro, ele empresta o barco. Segundo, ele lança as redes. E terceiro, 3 coisas evidentes nesse texto, ele se lança aos pés de Jesus. Sabe o que significa esse se lançar aos pés de Jesus? Diga, reconhecimento. Ele estava reconhecendo que ele não estava recebendo provisão natural. Ele estava reconhecendo que o que ele estava recebendo naquele momento era uma provisão sobrenatural. Era algo que não era comum no dia a dia. Quer dizer, jamais visto antes. Ele experimenta o favor de Deus de tal maneira que a Bíblia diz que um barco começa a afundar, a rede começa a rasgar, ele chama o outro barco. Olha só, quando Deus começa a fazer milagre na tua vida, até as pessoas que estão próximas vão começar a experimentar as bênçãos de Deus na sua própria vida. É você travado, e aí você não vive e não deixa outras pessoas experimentarem dos frutos de Deus na sua própria vida. Pedro ali, estava tanto peixe que ele, ei amigo, vem pegar também a sua porção, me ajuda aqui, a gente divide depois. E os barcos ainda assim estavam afundando, não era a rede que estava pegando peixe, era o peixe que estava entrando na rede, gente. Aí o que ele faz? Ele se lança aos pés de Jesus. Ou seja, ele reconhece que a fonte da provisão dele não vinha da matéria, não era pela sua habilidade de pescador. Ele reconhece uma provisão sobrenatural, ele experimenta um milagre, e ele fala assim, caraca, eu trabalhei até hoje com toda a minha força e nunca fiz uma pesca dessa em toda a minha vida. E um dia ele experimenta algo que ele não experimenta a vida inteira. E aí o que ele faz? Ele se lança aos pés, ele reconhece que a provisão dele vinha de Deus. Não era comum, gente, não era natural. O que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. Lembra do povo no deserto? Deus deixou faltar o pão e depois deu o pão. E qual foi a lição? Deus estava deixando faltar o pão e depois dar o pão para que todos pudessem entender que Deus é o Deus da provisão. Então Deus disse, deixa faltar o pão, agora eu vou dar o pão. Vocês entenderam que eu sou o Deus da provisão? Eu deixei faltar, mas eu supri, para mostrar que eu sou o Deus da provisão. E muitas vezes a gente quer acessar, sabe, e quer viver algo extraordinário, mas a gente não está disposto a abrir mão do natural para viver o sobrenatural. Então quando Pedro experimenta tudo aquilo, ele reconhece,
Meu Deus, eu achava que eu estava no caminho certo, eu achava que eu estava fazendo tudo certo, que eu era um excelente pescador, que eu era o melhor de todos, mas eu descobri que não é pelas minhas habilidades, nem pela minha inteligência, é a mão de Deus que tem me conduzido ao caminho da paz e da prosperidade. É a mão de Deus que tem direcionado a minha vida. Uma época na minha empresa nós experimentamos o favor de Deus. Eu falei para a Vanessa, eu almejava muito experimentar o favor de Deus, então eu sempre fazia tudo muito certo, dizimava, ofertava, cuidava das coisas da igreja, era auxiliar na igreja e tal, não sei o que, voluntário, e aí um mês a gente experimentou o favor. Um mês a gente bateu assim um recorde de faturamento, e a gente teve um faturamento bruto muito alto, muito alto. Eu assustei, na hora que a Vanessa me deu o relatório, eu falei, tá errado, irmã, tá doido, não é isso não. Ela, é isso. Eu falei, confere de novo. Ela conferiu, eu falei, não, acho que tem coisa errada. Liga no banco, fala com a gerente, tem alguma coisa errada. Aí na hora que a gente experimenta o favor. Sabe, o favor de Deus é assim, ó, você não precisa ficar se matando, correndo atrás de nada. O favor de Deus, ele te alcança. Você não precisa ficar se matando, não, eu tenho que fazer acontecer, porque não sei o quê. O favor de Deus, ele te alcança. A gente estava trabalhando tranquilo, foi ou não foi? Trabalhando em paz, eu não estava me desgastando tanto. Na hora que a gente fecha o mês, eu não lembro o mês que foi, mas quando a gente fechou o mês, dia 31, e eu tinha o hábito de trabalhar também até mais tarde para fechar relatório, na hora que a gente fecha o relatório, eu falei, gente, não pode ser. Não é possível, é isso mesmo? Aí eu olhei para ela, olhou para mim, a gente começou a chorar e eu falei, hoje nós experimentamos o favor de Deus. Sabe por quê? Porque não foi um trabalho penoso, não foi um trabalho desgastante, aquela loucura, ai, não, eu estou me matando de trabalhar, não, foi tranquilo, foi suave. E isso está na Bíblia também. A Bíblia diz que todos nós nascemos debaixo da maldição do trabalho penoso. O que é o trabalho penoso? A maldição de Adão. Quando Adão peca, automaticamente Deus diz para ele, a partir de agora, meu filho, você vai ter que trabalhar muito para comer, vai ter que suar muito, vai plantar entre espinhos e abrolhos, e vai ter que colher no meio, vai se machucar, você vai ter que comer debaixo de uma maldição. Mas mais adiante a gente vê quem? Abraão se descolando dessa maldição. E como se descola da maldição do trabalho penoso? Diga com obediência. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E deixa eu te falar uma coisa, Abraão era um homem extremamente rico, a família dele era muito rica, e Deus diz assim, larga tudo para trás, e faz o que tem que ser feito. Aí o que ele faz? Ele se descola dessa maldição do trabalho penoso. E automaticamente a Bíblia diz que onde ele coloca a mão prospera, aí a descendência dele, Isaac, cava poço no meio do deserto, e consegue achar água, aí depois vem Jacó, negocia com Labão e ganha todas as negociações, porque ele se descola da maldição e vai viver a bênção, se descola da maldição e vai viver a unção, a bênção de Deus. Então é literalmente isso aqui, Deus mostrando que toda a nossa fonte de bênção vem dele. Aí depois de uma noite frustrada, ele vive um milagre, e aqui ele se torna o grande líder, e encerra um ciclo e inicia o outro ciclo. Então aqui morre o pescador de peixes, acabou aqui o pescador de peixes. O Pedro, Simão Pedro, o pescador de peixe, foi morto e sepultado. Agora nasce o propósito do pescador de almas. Olha o que Jesus faz. Nasce, morre, Acabou, o pescador, acabou. Jesus falou, acabou o tempo de pesca. Você vai pescar é outra coisa agora. Agora você vai pescar é alma, você vai ganhar almas para o reino. Concluindo tudo aqui para a gente finalizar. Nós aprendemos com Pedro a colocar, primeiro, os nossos recursos e os nossos talentos nas mãos de Deus. Recursos e talentos. Ser obediente e lançar a rede na hora que Deus mandar lançar a rede. E poder reconhecer o poder de Deus em tudo. Se você está vivo, se você está com saúde, se você está bem, com dinheiro na conta ou não, comendo ovo ou picanha, não importa, você está vivo e é Deus que tem te mantido de pé. É no meio da adversidade, da luta, Deus está te preservando. Passamos por pandemia, quanta dificuldade você já passou na tua vida e está aqui, está de pé, Deus está te sustentando até aqui. Previsibilidade, pessoas excelentes são intencionais e sabem exatamente o que fazem e para quem estão fazendo. Se você sabe o que você faz, para onde você está indo e para quem você está vendo, automaticamente você consegue prever o seu destino. Pedro, ele não sabia, não tinha ideia do que a vida dele se tornaria, mas, mesmo não sendo intencional, ele emprestou o barco, lançou as redes, e se prostrou
aos pés de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo que você precisa é emprestar o seu barco para Jesus, lançar as suas redes e reconhecer que Ele é a fonte da sua abundância e da sua prosperidade. Eu e você, nós temos o privilégio, diga privilégio, de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos e poder seguir as instruções. E se você seguir as instruções, no final, a conta fecha. Salmo 119, 105 diz assim, o louvor pode subir já. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia os nossos caminhos. O que isso quer dizer, pastor Vitor? Em outras palavras, para facilitar o seu entendimento, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos orientar para o dia a dia. E, além de nos orientar para o dia a dia, a palavra de Deus também, ela tem a capacidade de nos deixar entender aquilo que nós vamos colher no futuro, ou seja, o futuro se torna previsível. Então, olha só, a palavra de Deus te orienta para o dia a dia, para cada passinho que você dá, e também clareia e torna previsível o seu futuro. É literalmente a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, certamente será aquilo que eu vou colher. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.